Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. A gente traz aqui hoje um webinar da Apex para falar um pouco sobre o cenário de autenticação aqui no Brasil. Queria agradecer a presença de todo mundo, né? E a gente vai trazer um pouquinho de qual foi a evolução do tema nesses últimos tempos. E para falar disso, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Vitória Sampaio, trabalho aqui na Mastercard Brasil hoje com o 3DS. E a gente hoje traz aqui também alguns colegas, né, nossos da indústria para trazer para vocês todas as perspectivas que a gente pode ter aí relacionadas ao protocolo, tá? Então, a gente tem também a Clarice, que é hoje Head de Pagamentos Latam na Microsoft. A gente tem o Felipe Dias, que é gerente de produtos também na Adyen. O Alexinaldo Reis, que é assessor do Banco do Brasil. E a Leidiane Lima, que hoje também trabalha com a parte de estratégia no Sebrae. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. E o que a gente vai abordar hoje, né? A gente vai trazer um pouquinho sobre a visão geral do protocolo, do 3DS 2.0, o que ele é, como ele funciona, quais são os benefícios que eles podem trazer para os comércios e para todos os participantes. Mas antes disso, a gente queria fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, uma pesquisa instantânea, para entender qual que é o quanto que vocês já ouviram falar, qual que é o nível de conhecimento que vocês têm hoje sobre o 3DS. E aí deve aparecer aí para vocês uma pesquisa instantânea. Eu vou dar uns minutinhos para vocês receberem, e aí para a gente dar uma olhadinha aqui nas respostas e eu trago para vocês. Legal, estou vendo aqui que a grande maioria tem algum conhecimento, mas ainda tem um pessoal que respondeu não conhecimento. A gente tem aqui um público bem variado. Legal. Vamos lá. Começando aqui, né? Acho que a gente fez um webinar sobre tokenização no mês passado. Quem participou muito legal. Quem não quiser, está disponível hoje no YouTube da Apex. Esse vídeo aqui também vai ficar disponível lá no YouTube da Apex. Mas a gente queria conectar um pouco as duas, né? As duas tecnologias que a gente traz. Eu acho que muitos já devem ter ouvido sobre 3DS, tokenização. Então, hoje a gente traz eles como tecnologias complementares, né? A tokenização e a autenticação, elas hoje têm um papel um pouco diferente uma com a outra, né? Então, uma autenticação feita pelo 3DS, ela traz uma autenticidade sobre a identidade daquele cliente, se aquele cliente realmente é o dono daquele método de pagamento, né? E a gente traz isso por meio de uma autenticação forte. O que é uma autenticação forte? Hoje a gente tem no geral, 3 maneiras de saber, né, se o cliente realmente é o dono daquele método de pagamento. Por algo que ele sabe, algo que ele tenha ou algo que ele é. Algo que ele sabe pode ser uma senha, algo que ele tenha pode ser um cartão ou um celular, e algo que ele é pode ser uma digital ou uma biometria. E uma autenticação forte, no geral, ela tem 2 desses itens, né? Se vocês forem pegar, por exemplo, quando a gente está falando de chip e senha, né? Quando eu vou numa loja, faço uma compra com chip e senha, eu tenho uma autenticação forte. Tem algo que eu tenho, que é o cartão, e algo que eu sei, que é a senha, tá? Quando a gente traduz isso para o mundo online, isso fica um pouco mais difícil. Então, a tokenização, ela vai ser ali credenciais de pagamento que vão assegurar se aquele método de pagamento é autêntico, se ele exige, e ele também previne contra vazamentos. A gente, né, quem tiver mais curiosidade pode voltar lá no webinar, mas a ideia é que aqui a tokenização no mundo online é que nem o chip, né, ali numa compra presencial. Mas a gente não tem a senha, e essa é a parte que o 3DS vai fazer, é fazer essa validação como se fosse uma senha, só que aqui por outros métodos que a gente vai conversar um pouco, tá? Então, só para trazer um pouquinho como que elas se conectam e que elas são tecnologias complementares, que juntas é que elas realmente vão conseguir fazer com que a gente entre aí para um ecossistema de pagamentos muito mais seguro, tá? Aqui são alguns dos benefícios, a gente vai trazer eles também aqui mais para frente, tá? A Leidiane vai explicar um pouquinho mais os benefícios, eu acho que todo mundo vai falar do seu ponto de vista como que isso funciona, mas a ideia é a gente trazer mais segurança, menos custo,
Obviamente, sempre tendo em mente a experiência do portador, ter autenticações silenciosas, pensando sempre na conversão, então a gente vai trazer alguns dados também sobre conversão. A gente tem expansão de venda em débito, crédito ou qualquer método de cartão online que a gente pode trazer essa segurança. Né? E por último, a gente alavanca também o uso das credenciais de pagamento, por exemplo, o token, né? Então a gente pode sempre usar os dois em conjunto, que é o ideal, tá? Brevemente, antes da gente trazer aqui um panorama de mercado e tudo mais, eu queria fazer um pequeno recapítulo de o que é o 3DS, como ele funciona, né? Onde ele se encaixa no fluxo. Então, tradicionalmente, aqui a gente tem à sua esquerda o fluxo tradicional do e-commerce, então a gente tem autorização, captura, liquidação, que é aquilo que vocês já estão acostumados aí no dia a dia. E aí o 3DS, que é a autenticação, ele vai ser um passo antes, né? Então ele vai vir logo antes da autorização e aí depois o fluxo segue igual, tá? Aqui a gente tem um esqueminha que acho que vai deixar um pouco mais fácil da gente visualizar. Mas então aqui o cliente ele vai no estabelecimento, ele tenta fazer uma compra, quando ele faz a compra acontece a validação do 3DS, né? Então no momento da compra ele colocou ali as credenciais de pagamento, antes de vocês enviarem a autorização, vocês vão enviar a autenticação para o emissor. E aí, naquele momento, o emissor ele já vai interagir, tomar uma decisão, que é se isso vai ser uma autenticação silenciosa, que a gente chama, que é quando não tem o desafio, né? Quando só com as informações ali do portador ele já consegue fazer essa pré-validação, e aí ela vai ser aqui ser considerada de baixo risco, e aí vocês já enviam para a autorização e essa compra é concluída. Então, toda vez que a gente tem uma autenticação silenciosa, para o cliente que está fazendo aquela compra, isso é transparente, né? É como se fosse qualquer outra, mas teve por trás toda uma validação, tá? Ou se por algum motivo, né? Às vezes é um cliente novo, uma credencial nova, e o emissor quiser fazer uma validação mais forte, ele vai, naquele momento, pedir um desafio. Então, antes da compra ser concluída, enquanto está ali carregando, vai aparecer uma mensagem para o portador, então isso aqui vai voltar para ele poder pedir para ele colocar um SMS ou um iToken, ou até mesmo falando, olha, a gente vai mandar aqui um push no app, né, do seu aplicativo, e aí esse portador vai completar esse desafio, e aí sim acontece a autorização, captura e depois liquidação, tá? Acho que um ponto importante aqui que a gente vai fazer um pouquinho esse comparativo sempre do que ele era do 1.0 para a nova versão, eu acho que a grande vantagem é a gente tem muito mais dados que podem ser enviados aí, né, pelo estabelecimento, e com isso melhora a nossa autenticação silenciosa, a gente vai mostrar um pouquinho dos dados de como elas estão, que são transações de menor risco e para a gente ter aí cada vez mais uma melhor experiência do portador. O próprio desafio, ele tem melhorado, todos os emissores têm feito aí um esforço para deixar muito fácil o processo e também comunicar aos portadores, né, de o que é e como ele faz, para que eles se sintam seguros com esse processo, tá? E a gente tem fluxos, né, para browser, aplicativo, enfim, toda a interoperabilidade ali do sistema, tá? Então, fazendo aí um comparativo do que a gente tinha na versão anterior, era sempre, né, o emissor indo até o comércio. Então, de A a B, a gente não tinha ali a melhor fluidez de dados, a gente sempre tinha um desafio. E nas novas versões, né, a gente tem aí uma ponte muito mais robusta, muito mais estruturada, em que a gente tem o emissor e o comércio se encontrando no meio, né? Então, ambos, a gente vai falar muito disso, de como que a parceria entre o comércio e o emissor vão trazer aí essa melhora na experiência, na segurança, autenticação silenciosa, de dados que são compartilhados e até mesmo possibilidade de tratar exceções e fazer, né, cases específicos, tá? Mas é importante dizer que agora a gente está num momento muito de conexão e parceria dos dois lados, para a gente ter certeza que a gente sempre vai garantir a melhor experiência para o portador, tá? O que mais? A gente tem aqui também alguns números já de indicadores, né? Então, aí taxa de aprovação e também aqui um estudo, né, de frictionless que eu vou mostrar para vocês assim que ele me deixar.
Vocês estão vendo na minha tela, gente? Sim. Agora foi. Agora. Então, aqui, ó, a gente vai ter alguns dados sobre a autenticação. Taxa de aprovação, então a gente pode ver que sem autenticação e com autenticação a gente já tem aí uma quebra bem grande, tá? De qual que é a maior conversão que a gente pode ter ali com o 3DS. Isso aqui são números de mercado, então vocês podem ver que na média a gente está falando de mais ou menos 15 pontos percentuais a mais de taxa de autorização sendo feita com autenticação, tá? E também autenticações silenciosas aqui, né? Um dos pilotos que foi feito aqui, sempre em números nacionais, né? O aumento de autenticação silenciosa que a gente pode ter. Então, aqui quase 60% sendo autenticações sem nenhum tipo de fricção e sem nenhum desafio para o portador, tá? Mas agora eu vou passar aqui também alguns emissores que eu acho interessante vocês saberem, né? A gente sempre tem, mas como que tá os emissores, como que não está? Então, hoje a gente está aqui, tá? A gente tem, a grande maioria dos emissores já estão prontos, né? Se vocês verem aí, a quantidade de verdinho que a gente tem é bem grande. Então, a grande maioria está pronto para o protocolo e já está ali fazendo, né, todo esse esforço junto conosco aqui na Abex, tá bom? Alguns ainda estão aí em processo, ou fazendo alguns ajustes, e poucos ainda estão ali em desenvolvimento, tá? E agora eu vou passar também aqui para a minha colega Leidiane, do Sebrae, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre os benefícios e como que a gente pode tratar tudo isso. Bom, vou trazer um pouquinho o ponto de vista aí dos e-commerces. Qual que é a grande vantagem de utilizar o 3DS aí como segurança, né, para evitar fraude, para melhorar a navegabilidade do usuário? Primeiro ganho que um e-commerce, que um lojista tem ao utilizar 3DS é o tratamento do chargeback, diminuir custo, né, com que ele tem custo de fraude hoje, com as compras recusadas, diminuição dos valores de tarifa também, então o empresário vê, o e-commerce vê uma diminuição do prejuízo direto, né, nos números mesmo. A questão do atendimento, que facilita o atendimento, então, quando o cliente não consegue comprar, barra uma compra dele através do e-commerce, ele muitas vezes entra em contato com a central de atendimento, ele entra em contato com outro canal de venda, e esse canal de venda, com certeza, tem um custo muito mais elevado e oneroso em tempo para o cliente e custo elevado mesmo para a empresa, para o e-commerce. Então, ter um protocolo que facilita a navegabilidade para o consumidor, que não trava o processo de compra, traz para o e-commerce a vantagem de redução de custo direto, com folha de pagamento, operacional, e também o ganho de não ter a possibilidade de perder um cliente para um concorrente, que eu acho que isso é muito importante a gente reforçar, né? Porque talvez no momento dele não conseguir comprar na sua plataforma, ele encontra uma outra opção, um outro site, uma outra possibilidade aí, e acaba deixando, e você acaba perdendo uma venda sem perceber, talvez não consiga nem mensurar, ou mensure pouco. Então, isso é importante, a gente, é um benefício que nós temos, tá? A questão aí também do antifraude, que você sai da questão da probabilidade para a certeza, que isso para o e-commerce é muito importante, porque quando você vende, você quer ter a certeza do recebimento e a certeza da venda. Com o 3DS, você tem a certeza que a operação ela vai ser concluída e você vai receber aquele valor. Então, o risco vai para zero, melhorando aí sua performance financeira e seus resultados, tá? Pode passar, Vicky, por favor. Obrigada. Além disso, aqueles ganhos econômicos que as plataformas têm, né? Conversão de venda, porque ao facilitar a navegabilidade, ao facilitar o consumo, ao ter um passo a menos na jornada de compra, você acaba aumentando a sua taxa de conversão de venda, como a Vitória aí mostrou para a gente, os percentuais, né? Os resultados que você tem dentro da sua plataforma. A gente tem um negócio aberto lá para ter venda, então, quanto mais você facilitar essa jornada para o seu cliente, melhor a sua conversão.
A imagem da empresa no mercado, que é muito importante, são muitas vezes custos intangíveis que a gente tem. Então, quando o cliente entra num site que ele não confia, a sua imagem fica manchada no mercado, quando ele percebe que ele sofreu uma fraude naquele processo de compra, ou pelo menos uma tentativa, ele fica com medo, acaba fazendo reclamações, né, colocando nos meios de comunicação, isso para a imagem da empresa. Tratar isso depois é muito ruim, traz impactos negativos. Recuperar a imagem de um negócio depois é muito mais oneroso, custoso, em termos financeiros mesmo, para um negócio. Então, essa questão de ter um site confiável melhora tanto a conversão de venda, o processo de compra, como também a empresa se reforça no mercado e não tem problemas posteriores para tratar essas questões de reclamações, enfim, tudo aquilo que onera a imagem da empresa no mercado, seja através de uma reclamação de uma compra, ou de uma tentativa de fraude, ou seja através de uma reclamação em outro canal que eventualmente o cliente venha a fazer. Isso é um cuidado que os negócios precisam ter, porque no mundo digital a questão de segurança ela é essencial. Se o consumidor não se sentir seguro para fazer uma compra, isso traz grandes impactos para o negócio. Então, quanto mais a gente facilitar a jornada de compra e quanto mais a gente mostrar para eles que existe uma segurança nesse processo, maior é a possibilidade aí de conversão de venda e de redução de custos mensuráveis ou não. Tá? A fidelização do cliente, porque obviamente quando ele compra através de um e-commerce, que ele tem uma confiabilidade, que ele tem uma experiência de compra bacana, né, que ele se sente seguro, que é rápido, que tem boa navegabilidade, enfim, o cliente, a possibilidade dele retornar para uma compra é muito maior. Se ele vai comprar no seu e-commerce e logo no primeiro momento ele já tem algum problema, já trava algum processo, ou tem uma possibilidade, percebe que pode estar sendo fraudado, a chance dele retornar é muito pequena e a possibilidade dele falar mal para outras pessoas é muito maior, né? De repente ele vai falar para um conhecido, para algumas pessoas, olha, tentei comprar naquele site, não me senti seguro, não compre. As pessoas, elas costumam falar muito mais das más experiências do que das boas experiências. Então, se você conseguir proteger o seu e-commerce, seu negócio, através de uma ferramenta como essa, melhorando a imagem para o seu cliente, a chance de retorno, de fidelização é muito maior e de impactos do negócio. E a experiência aí, como a gente trouxe, né, facilidade, quanto menos passos ele tiver para comprar, melhor, especialmente no momento de pagamento. Então, quanto mais rápido você conseguir receber o dinheiro do seu cliente, quanto mais rápido ele conseguir fazer a compra, melhor para a sua empresa. Vou passar agora para Vicky, o próximo. Para o Felipe agora. Felipe da Adem. Obrigado, viu? Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a todos os convidados aqui, participantes e os ouvintes que estão aqui nessa discussão. Até é muito importante esse tipo de assunto, esse tipo de troca, para a gente continuar trazendo aqui melhorias aqui que são essenciais para a continuidade e progressão aí da indústria, tá? Eu acho que vale a gente começar discutindo aqui 3 pontos principais, antes de a gente descer ali para alguns números, que a Adyen utiliza aí como base, né, sempre pensando aí com processos globais, né, na divulgação e na implementação desse produto, tá? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente está vendo, né, a gente está num momento aqui que vê o Brasil assim, crescendo muito, uma evolução constante do 3DS em si, no mundo já vê essa evolução já vem acontecendo há um tempo já. A Adyen vem tentando mostrar para algumas regiões, alguns países, que a implementação dessa solução não deve ser considerada um bicho de 7 cabeças, né? Então, a maturidade que a Adyen vem ganhando nesse serviço é muito forte. Então, o nosso objetivo aqui, principalmente com esses webinars e etc., é justamente desmistificar o ponto de que o 3DS não é viável ou que o 3DS é muito difícil para ter no meu e-commerce e etc. Tá? Então, hoje já tem inúmeros SDKs, inúmeros tipos de customizações que a Adyen e outros players também possuem aí no portfólio para ajudar a implementar e crescer cada vez mais a utilização desse protocolo de segurança, tá? Um outro ponto é que é uma solução viável se a gente pega
alguns cases e resultados que a gente tem disponível aí ao decorrer no mundo inteiro, a gente tem resultados espetaculares, tá? Isso em inúmeros países. Então, depois eu vou passar um pouquinho no contexto global, mas quando a gente fala de fraude e taxa de autorização, é uma solução muito importante para o dia a dia, tá? Então, é o que a gente já está falando aqui no webinar bastante de experiência. Acho que é muito importante esse step, né, dentro de uma jornada de e-commerce. Então, acho que o terceiro ponto aqui seria justamente isso. Então, 3DS vem para ajudar e para incrementar toda a jornada e experiência do consumidor dentro do estabelecimento ali do e-commerce, né? Nossa jornada de ponta a ponta, né? Eu acho que o Brasil vem criando essa maturidade, mas muitas das vezes as lojas, né, de e-commerce não têm muito claro que esse step do pagamento não deve ser tratado como uma commodity, mas sim como algo que é um step muito importante, é onde o cliente está para fazer o pagamento e tem muita coisa por trás disso. Então, essa maturidade que vem surgindo aqui é onde a gente tem que começar a pensar em mais soluções importantes, né? Pensando até no que o mundo já vem adotando, né? Aí, pegando um pouquinho desse gancho, vale a pena a gente discutir e compartilhar um pouquinho do que vem acontecendo no contexto aí global, né? Então, hoje a Adyen tem presença em mais de 30 países do mundo. Eu aproveitei para pegar alguns cases que vem acontecendo ali em outros países e regiões, né? Então, cada região, cada país tem a sua estratégia definida, tem os seus mandates de leis, né? Que estão definidas aí por comissões, organizações e etc. Então, todas usam sempre como base esses tipos de regra, usam o 3DS para colocar e expandir essa utilização, porque ele é um método que já é comprovado que tem um resultado eficaz. Então, se a gente pegar, por exemplo, a América do Norte, a gente teve inúmeras iniciativas desde o começo desse ano para utilizar métodos de autenticações, utilizando o protocolo 3DS, aí já tem discussões para utilizar tecnologias aí que envolvem o Data Only da Visa e da Master, aí depois a gente pode entrar um pouquinho mais do que seria essa tecnologia, mas é um método de autenticação também. No Brasil, por exemplo, a 3DS já é obrigatório para débito, então a gente no e-commerce já vem utilizando desde a primeira versão esse método de autenticação, já existe também tecnologia do Data Only para Mastercard. O crédito a gente tinha até um gap, se for falar assim, desde o ano passado em certos bens, mas hoje a gente já vê a grande parte dos emissores, que nem a Vicky mostrou ali agora há pouco, já estão se movimentando ali para deixar todos os bens ali ok para utilizar esse protocolo. Na Austrália, a gente já vê o monitoramento muito forte em cima dos estabelecimentos, enquanto a métrica de fraude, a taxa de fraude que eles possuem. Então, eles fazem um monitoramento e a partir de certo nível de fraude, você é obrigado a utilizar uma autenticação forte, que é o 3DS. Na Índia, 100% das transações. Também o Banco Central indiano já obrigou eles a utilizarem esse método. Então, eu peguei o melhor case aqui que eu acho que fica mais claro, é o da Europa, como acho que a maioria das pessoas já sabe, mas é o maior mercado da Adyen. E o que é legal compartilhar com todos é que desde setembro de 2019, a Comissão Europeia de Pagamento colocou o 3DS como obrigatório. Então, todas as transações que passam no meio online na Europa são obrigadas a ter esse protocolo no step de pagamento deles, né? Assim, peguei algumas entrevistas aqui, então é bem interessante você ver como lá em 2019, em setembro, essa virada de chave foi doída. Realmente, os estabelecimentos acharam que foi uma coisa complicada, até pela experiência, né? Do usuário não estar acostumado a fazer uma autenticação no meio de uma jornada de pagamento, mas assim, o resultado foi espetacular. Então, hoje a gente vê a Europa como uma região com uma queda bem forte de taxa de fraude, né? Então, a gente vê que caiu, assim, muito espetacular essa queda. Então, um outro ponto, eles chegaram, então, um nível de fraude tão baixo que hoje eles têm o que eles chamam de exemptions, né? Que é você colocar como se fosse exceções para essa autenticação, né? Então, lá eles já estão começando a trabalhar eles já têm tantos dados para fazer essa autenticação
que eles já colocam exemptions de não precisar ter aquele challenge de aparecer ali na tela, de ter que pegar seu shopper e ter aquela pequena fricção, né? Então, acho que é importante usar esse case como um caso muito bom de evolução do mercado que aconteceu, né? Acho que, se a gente for pegar um ponto bem importante também, se a gente for pegar todos os países, independente da localização, sempre a gente escuta os mesmos pontos. Esses casos de uso que tanto a nossa equipe de vendas quanto o próprio merchant vem procurar, que é sempre aumenta a taxa de aprovação, ele é essencial para tipos de profile com alto risco, ou regiões de alto risco, como é o caso de alguns casos da América Latina, ou Índia, etc., e assim, transações que precisam ser 100%, no caso, por exemplo, algumas transações da Austrália, tal. Então, são sempre os mesmos cases que a gente escuta ao redor do mundo, tá? Aí, Vic, se puder passar o próximo slide. Depois desse conceito e desse contexto geral do protocolo, acho que vale aqui a gente compartilhar alguns dados, tá? Então, a gente vem realizando um trabalho em conjunto aqui com o grupo entre Adyen, Abex, emissores e bandeiras, e assim, a gente consegue concluir aqui com esses dados que são muito bons, que a gente consegue tirar resultados ótimos em relação à performance, tá? Com a utilização desse protocolo. Então, fica claro que assim, o relacionamento entre o estabelecimento, o credenciador, bandeira e emissor, todos esses dados que são trafegados, que são mais de 100, que nem a Vic explicou, é essencial ter essa confiança entre as partes, né? Então, essa autenticação traz mais estabilidade, mais segurança para o processo, né? Então, a gente pegou aqui um grupo de merchants da Adyen, um grupo de emissores, desde o ano passado, de dados. Então, de um ano para cá, vale a pena mostrar a comparação do período, né? A gente vê que teve um incremento de quase 33% na taxa de aprovação ali do crédito. Então, é uma taxa bem expressiva, né? Um incremento bem legal aqui. Se a gente for comparar a ida da transação sem o protocolo e com o protocolo, a gente tem a ida da transação com o protocolo com 4% a mais de taxa de aprovação. Então, a gente vê que aquela história de que a autenticação não traz mais taxa de aprovação, uma taxa de aprovação maior, está se tornando realidade hoje no mercado, né? Então, é bem legal isso. O débito, ele já estava mais estável, mas a gente já vê um incremento aí de mais ou menos uns 5% ali de incremento, né? E hoje, mesmo assim, ele com o protocolo, ele fica mais alto do que sem o protocolo, né? Bem legal essa evolução. Então, vale a pena a gente reforçar de novo aqui, que isso foi um resultado de todo trabalho e investimento aqui de relacionamento entre toda a indústria e a Adyen, que a gente vem adotando bastante aqui, e esse protocolo ele já tem uma maturidade forte, né? E esse relacionamento com os emissores, junto com todas essas integrações que a gente vem fazendo, interações que a gente vem fazendo, eu acho que o Alex Naldo vai passar um pouquinho mais depois nessa relação de dados, de emissores, do que eles tratam essa autenticação, ele vai passar um pouquinho melhor daqui a pouco. Aí, Vic, pode passar mais um? Aí, passando para esse outro slide, vale a pena a gente passar pelas 3 principais métricas que a Adyen utiliza hoje globalmente, tá? Então, são, assim, é o que o merchant vai esperar, que a gente sempre coloca isso nos relatórios que são apresentados para eles, tá? É o mesmo grupo, tá, de merchants que a gente estava mostrando no outro slide, mas a gente vê em relação à taxa de aprovação que teve um ótimo crescimento, né, no ano todo, tanto para débito quanto para crédito, né? A gente vê uma subida de um ano para cá de um grupo de quase 15% aí de incremento de taxa de aprovação, os emissores, deu para ver que os emissores deram uma evoluída nesse sentido. A outra taxa que a gente tem ali é a taxa de challenge, né, de desafio, que eu acho que é um dos pontos que mais assustam aí os estabelecimentos, né? É aquela quebra de jornada quando tem um possível challenge, mas o que vemos aqui agora, atualmente, é que tem uma queda, um declínio enorme nessa solicitação de desafio, né? Então, ou seja, né, muitas das transações elas vêm passando de maneira silenciosa, né? Os dados são enviados, mas não aparece um desafio em outra tela e etc, né? Então, isso vem junto com todas as atualizações que a gente vem vendo do protocolo, das versões que estão sendo implementadas, né? Então, assim,
os métodos de autenticação dos próprios emissores, né? Eles estão mais amigáveis agora. Então, hoje, eu acredito que daqui a pouco, quando tiver um tipo de challenge desse, já não vai ser mais uma coisa fora do normal para os shoppers, né? Da pessoa que está consumindo ali no mesmo momento, né? Essa última métrica, que é o Full Funnel Conversion, ele quer dizer que a taxa completa de você colocando uma taxa de autenticação junto com uma taxa de autorização. Então, é a soma das duas, né? Então, para a gente não ficar com aquela informação meio embaçada, putz, mas quanto parou na autenticação, né? Não, essa métrica que a gente usa é para mostrar a soma das duas. Então, a gente vê aí uma escalada de conversão também, né? Então, aqui na AD, a gente vê o número subindo de maneira exponencial, até por conta de tudo que a gente mencionou já, de confiança, relacionamento, a evolução da indústria, atualizações do protocolo. Então, tem muitas melhorias que a gente vem vendo ao decorrer do 2.1, 2.2 e assim vai. Acho que é um produto que vem sendo atualizado e cada vez vai ficando mais amigável na jornada do usuário. Bom, acho que são esses números que eu trouxe. Vou passar o microfone aqui para a próxima pessoa. Legal, acho que agora a gente vai ter a Clarice falando um pouco do ponto de vista do comércio. Obrigada, Vicky. Boa tarde, todo mundo, pessoal. Obrigada por terem vindo por esse webinar. E eu queria dividir um pouquinho sobre a nossa experiência da Microsoft. Eu trabalho com a parte de pagamentos da Microsoft na América Latina e, especialmente no Brasil, a gente tem feito um trabalho para focar bastante para aumentar a performance do 3DS e aumentar o volume das transações. Uma coisa que eu queria explicar para vocês é que eu coloquei esse slide aqui para tentar mostrar um trabalho que a gente teve desde o ano passado, né? Quando a gente começou a trabalhar com os emissores especificamente para verem se eles estavam prontos para receber transação 3DS, isso foi um processo que a gente teve que fazer com cada um dos emissores, tinha que testar, tinha que ver se dá certo, às vezes precisava de algum ajuste, até que a gente entrasse em sintonia, né? E aí, a partir do momento que a gente entrava em sintonia, a gente começava a fazer acompanhamento de como esses emissores estavam indo. Então, mais ou menos em novembro do ano passado, a gente começou a trabalhar, por exemplo, com esse Banco A. E fizemos uma parceria com o Banco A, trabalhamos super perto deles. E aí, agora, a partir desse ano, já mais ou menos em junho desse ano, o Banco A fez várias mudanças na política de risco deles, usando RBA, que eu acho que vou deixar o Alex falar um pouquinho mais sobre isso até depois, mas fazendo várias mudanças da política de risco e também a gente trazendo umas análises e umas oportunidades que a gente estava vendo do nosso lado, aonde eles poderiam estar melhorando. Então, combinando todas essas coisas juntas, essas mudanças geraram resultados muito bons para eles, significativos, que eu vou mostrar para vocês daqui a algumas páginas, né? E a partir desse momento também, a gente começou a fazer um piloto, uma parceria com outros emissores, e com Visa, com a Abex, e com bandeiras diferentes também, para tentar abrangir, tentar aumentar esse volume e, again, focar nesses outros emissores também. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a participação da Microsoft em termos de um percentual de transação que a gente estava mandando por 3DS há um ano atrás era muito pequena. Hoje, quando eu olho o percentual de transações que a gente manda por 3DS, a gente já está mandando 36% das transações elegíveis que podem ir por 3DS. Então, já foi um aumento super grande para a gente nesses últimos 12 meses. Vicky, pode passar para o próximo slide, por favor? Um antes. Isso. Esse slide, esse mesmo, obrigada. Esse slide eu coloquei aqui só para a gente entender que cada emissor ainda está numa situação diferente em termos de volume de 3DS, em termos de performance de 3DS. Então, nesse gráfico aqui, vocês podem ver que essa barra azul é o volume de 3DS que o Banco A, por exemplo, está recebendo, né? Eu tenho o Banco A, o Banco C, tem vários bancos aqui. E o volume, a barra laranja, já é o volume que não é 3DS. Então, só para o Banco A, por exemplo, você pode ver que a maior parte do volume deles hoje já está indo por 3DS. E esses bancos que têm essa bolinha vermelha embaixo, A, o C e o D, então esses são os bancos que a gente está trabalhando hoje ativamente nesse piloto, com as bandeiras e com a Bex também, com a Adyen, para a gente melhorar a performance deles e melhorar, aumentar o volume, né?
E os bancos, por exemplo, o J e o B, que tem uma bolinha cinza embaixo, são bancos que ficaram interessados, ouviram dessa oportunidade, ficaram interessados, a gente está começando a trabalhar com eles também, para poder fazer esse trabalho semelhante que a gente fez com esses outros bancos. Para vocês terem uma ideia, eu também coloquei aqui nesse slide a performance média no Brasil. Então, você pode ver que hoje o que a gente vê do nosso lado é que a taxa de aprovação com 3DS já está em 83,4%. E se for taxa sem 3DS, está na 63,4%. Ou seja, tem um diferencial de 20% de um com o outro. Então, a gente realmente está vendo o resultado. E eu estou vendo, a partir desse trabalho também, como o Felipe tinha falado, um declínio grande do número de desafios, das transações que são desafiadas, e também a gente está fazendo um trabalho para acompanhar o abandono dos desafios, tá? E podemos passar para o próximo slide, por favor. Esse daqui é o banco A. Então, tem várias coisas aqui nesse slide acontecendo, mas deixa eu apontar algumas coisas para vocês prestarem atenção. Então, essas barras azuis são o volume de transações 3DS que o banco A está recebendo, né? E uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é essa linha roxa. Essa linha roxa é o número de desafios, é o percentual de transações que são desafiadas. Então, se você olhar nesse banco, você vai ver que eles tinham antes, por exemplo, mais ou menos uns 60% a 70% das transações desafiadas. E depois de junho, que foi quando a gente colocou ativamente essas mudanças, eles colocaram essas mudanças do lado dele em termos de política de risco, você vê que eles caíram de 65% para 20%. Tá? Então, foi um declínio super grande e foi rápido também. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, tem uma linha azul e tem uma linha laranja. Essa linha azul é a linha, basicamente, de aprovação, o percentual de aprovação que foi com 3DS. E a linha laranja é que foi sem 3DS. E isso eu estou incluindo tudo, tá, pessoal? Eu não estou tirando, por exemplo, negativa de fundo insuficiente, está tudo incluído aqui. E o que você está vendo aqui é que tem meses, por exemplo, que essa taxa já está tão próxima uma da outra, que realmente, assim, por que não eu não mandaria mais volume de 3DS, né? Já que 3DS está indo tão bem com esse banco. Uma coisa que eu queria continuar a reforçar é que isso, com certeza, é um trabalho, assim, de parceria, né? Não é um livro de receita que a gente pode pegar e aplicar com todos os emissores. É uma parceria, um acompanhamento, realmente um trabalho de amor que a gente está fazendo com os bancos e com as bandeiras e com a Adyen, e a Bex ajudou a gente. Então, não é uma coisa assim simples e rápida, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu estou vendo resultado significativo para a Microsoft desde que a gente começou a fazer esse trabalho com eles. Se quiser passar para o próximo slide, por favor. E nesse último slide, eu estou colocando aqui o banco C e o D, que são bancos que entraram relativamente nos últimos 2 meses só no piloto. Então, eles estão há super pouco tempo no piloto e também estou vendo o mesmo tipo de melhoria, né? Então, se você olhar aqui, a linha roxa, a mesma linha roxa está mostrando no percentual das transações desafiadas, né? Então, esse banco aqui primeiro, o banco C, ele tinha quase 100% transação desafiada. E agora, depois dessas mudanças e aplicando o RBA, eles já estão aqui, ó, já estão no 25%, 30%, tá? A mesma coisa você vê isso no banco D. Então, você vê a primeira linha roxa bem alta, aqui 80% até, e vai caindo, agora já está nos 25%. E você vê também que a linha azul, nos 2 bancos, ela está subindo. Isso aqui como eu falei, é o tratamento da transação 3DS, a aprovação da transação 3DS. E em certos casos ela já está aqui, já está empatando com o volume de transações e com o nível de aprovação das transações que não foram por 3DS. E então, olha, a mensagem final que eu queria deixar com vocês é que realmente acho que investir em 3DS é uma ótima oportunidade que dá resultado.
e assim, queria tirar esse mito que 3DS no Brasil não funciona. Assim, eu lembro que tem conversas com outros comércios, eles me perguntaram, puxa, mas vocês vão fazer isso mesmo, né? E assim, só tenho resultados positivos para falar. Acho que a gente vai continuar monitorando e estamos ainda com agora mais 2 bancos que a gente vai entrar daqui a pouco, e só temos resultados positivos para falar. E com isso, agora eu vou passar para o Alexinaldo, do Banco do Brasil, para falar sobre a experiência deles. Obrigado, Clarice. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da ABECS para falar de um tema tão relevante na indústria, na nossa indústria de meios de pagamento, que é o protocolo 3DS 2.0. Como já foi colocado aqui anteriormente, além de agregar mais segurança nas transações online, esse protocolo está possibilitando um aumento da conversão de transações, tanto na função crédito, como também está possibilitando transações novas, transações que antes não eram capturadas na função de débito. Aqui no Banco do Brasil, nós já operamos com o protocolo 3DS 2.0 desde o início do protocolo, desde quando ele foi disponibilizado, nós fizemos a implantação. Inicialmente, nós tivemos um grande desafio, que é agregar o que esse protocolo ele possibilita de novo nas autenticações. Então, nós desenvolvemos alguns modelos que estamos aplicando atualmente nas nossas transações realizadas com 3DS, que é um modelo em que, necessariamente, o cliente não vai ser desafiado. Ou seja, com as informações disponibilizadas no protocolo, eu consigo definir que aquela transação é uma transação de baixo risco e, com isso, eu não desafio o cliente. Nós sabemos que um dos grandes gaps que nós tivemos na implantação do 3DS 1.0 era a questão da fricção. Ou seja, quando o cliente era desafiado, muitas vezes ele abandonava a compra. Com o protocolo 3DS 2.0, que nos permite fazer uma autenticação baseada em risco, que é a autenticação RBA, isso faz com que o cliente nem perceba que aquela transação é uma transação 3DS e que essa transação ela se torne fluida para os clientes que estão realizando as transações. Desde que a ABECS está patrocinando esse grupo de trabalho envolvendo bandeiras, comércios, adquirentes, nós começamos a revisar todo o fluxo de 3DS que nós havíamos implantado no início do protocolo. Na revisão desse fluxo, nós conseguimos capturar diversas oportunidades que permitiram que o banco desenvolvesse um modelo de autenticação sem que necessariamente seja exigido um desafio para o cliente, e a gente já começa a colher os frutos dessa implantação. Vocês podem observar aqui se você puder passar, Vicky. Se vocês podem observar aqui nesse gráfico, que eu trago aqui a evolução, um comparativo entre as transações que são autenticadas no 3DS 2.0 no Banco do Brasil, onde é utilizado o modelo de desafio, que é o modelo clássico, digamos assim, do 3DS, e o modelo utilizando a autenticação baseada em risco. Depois, nós tínhamos um número pequeno de autenticações silenciosas. Esse número, depois que a gente revisou, firmou algumas parcerias com alguns estabelecimentos, nós começamos a observar a evolução dessas transações que hoje não exigem um desafio do cliente. Vocês podem observar nesse gráfico, peguei aqui um corte aqui desde maio, que mensalmente nós estamos crescendo a nossa taxa de transações realizadas sem desafio, sem fricção. Então, acho que um dos grandes desafios do protocolo é fazer com que mais transações sejam realizadas desta forma, fazendo com que o cliente nem perceba que aquilo ali é uma transação 3DS. Isso para o comércio
é muito bom, porque evita que o cliente abandone aquela transação quando ele possa se sentir, receber o desafio, às vezes ele se sente inseguro e abandona ali a transação. Então a gente observa que com esse modelo que nós implantamos, que conseguimos separar o que é uma transação de baixo risco, a gente já observa uma evolução muito grande aqui nesse modelo do desafio silencioso, das autenticações silenciosas. O nosso objetivo é que esse número continue crescendo, e para que a gente tenha sempre um modelo bem acurado, é muito importante que aqueles dados, que aquelas informações que foram colocadas pela VIC lá no início da nossa apresentação, que aqueles dados que são hoje disponibilizados pelo 3DS no novo protocolo sejam populados pelos estabelecimentos. À medida que eu tenho mais dados sendo populados nas mensagens, eu consigo melhorar o meu modelo e eu consigo fazer com que transações sejam autenticadas sem desafio. Acho que esse é o grande recado aqui em relação a questões de RBA. Os bancos, eles têm interesse em que as transações sejam feitas sem fricções, porque, como já foi colocado, as transações de 3DS, elas têm uma melhor conversão. Então, nós, como banco, precisamos utilizar o protocolo ao nosso favor, utilizando os dados que são disponibilizados no protocolo, para que possamos fazer uma autenticação silenciosa sem que o cliente tenha atrito e ele se sinta inseguro em fazer a transação. Aqui no Banco do Brasil, a gente tem trabalhado nas duas pontas. Além de melhorar, além de criar, além de evoluir o modelo de RBA, nós também estamos evoluindo no modelo das transações que, por algum motivo, não se encaixe nessas transações de baixo risco e que seja necessário que o cliente seja desafiado. Então, os métodos de autenticação, os métodos de desafio que estão sendo colocados aqui no banco são métodos fluidos, né, que permitem uma interação rápida com o cliente, de modo que ele consiga confirmar que, de fato, aquela transação é ele que está fazendo. Pode passar, Vicky, aí um pouquinho? Isso. Então, como eu tinha comentado agora há pouco, né, acho que o grande recado aqui, né, para a gente melhorar a experiência do cliente, né, que é a evolução desse modelo RBA, né, e para que os emissores se sintam seguros em utilizar um modelo, é importante que o protocolo seja seguido, né, que a gente receba as informações, para que nós possamos, com isso, fazer uma autenticação silenciosa. E, se for necessário uma autenticação que tenha atrito, estamos trabalhando, né, temos discutido na ABEX também, no nosso grupo de trabalho de melhoria da experiência do 3DS, formas de autenticação que diminuam cada vez mais, que sejam fluidas, né, que não façam com que o cliente se sinta invadido no momento de fazer uma autenticação. Eu acho que é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje aqui em relação ao RBA. Legal. E agora a gente abre aqui para perguntas, gente. Não sei, a gente vai dando uma olhada aqui nas perguntas que vocês forem enviando. Eu vi uma aqui que eu acho que é interessante a gente já falar, que era: se é para fazer uma autenticação ativa, como a proposta pelo 3DS, não é mais simples fazer o Pix? É uma das perguntas que a gente tem aqui. Falando um pouco sobre da nossa perspectiva aqui, eu acho que a gente tem que pensar também que o Pix aqui ele é uma transação como se fosse de débito, né? Instantânea. Então, a proposta dele é um pagamento instantâneo, mas se a pessoa quiser, por exemplo, pagar no crédito, fazer um parcelado, hoje ela ainda não consegue fazer isso com o Pix, mas a gente consegue fazer isso com o crédito e o parcelado e garantir que tudo isso tem uma segurança por trás, né? Então, o 3DS vai permitir que você faça ali
compras com crédito, com débito, com pré-pago, como você preferir. Acho que dá até para eu comentar um pouquinho sobre... Isso. A próxima essa questão do pergunta, né, Pix. Felipe? Isso. Pode falar. Dessa do Pix, eu posso até comentar um pouquinho também, que a gente até tinha discutido um pouco tempo antes da começar o webinar, mas assim, acho que é uma autenticação, o Pix também faz sentido, né, sem ter que entrar no banco e tal, mas assim, infelizmente, não sei, mas o Pix ainda não tem o crédito, tá? Então, assim, o crédito no 3DS também vai sofrer essa autenticação, e assim, a gente sabe que o crédito acompanha todos os benefícios e seguranças atrelado a ele, né? Então, acho que tem ainda pode ser que um dia exista o Pix com crédito, mas assim, eu acho que hoje em dia tem que ter o máximo disponível possível de meios de captura, de pagamento, tipos de pagamento do usuário final, né? Então, se dá o Pix, pode ser que seja interessante também você dar o crédito, dar o débito e etc. Então, acho que esse é o meu comentário. Eles passaram algumas perguntas aqui. Pelos números apresentados, à medida que o 3DS se torna mais presente na empresa, as taxas de desafio tendem a cair. Mas essa informação tem alguma causa ou motivo pelo qual isso acontece? A taxa de desafio, ela tende a cair... Pode responder, Clarice. A taxa de desafio tende a cair, sim, porque, por exemplo, no nosso exemplo da Microsoft, a gente fez um trabalho específico querendo entender quais eram os targets, né, que a gente ia fazer transação autenticada silenciosa ou não, né, ou se ia ter o desafio. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pensou foi, no nosso caso, a gente tem muita transação que o valor é pequeno. Então, vale a pena fazer um desafio com uma transação de valor pequeno? Cada transação de valor pequeno, vale a pena fazer isso? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente avaliou que seria melhor fazer desafio nas transações que tivessem mais risco, transações que fossem um valor mais alto, uma transação que a gente tem alguma dúvida sobre aquele cliente. Se eu tenho certeza que você é a Maria, que você está fazendo essa transação, é um valor pequeno, o risco é muito baixo. Então, não tem necessidade de eu fazer, ou de eu pedir para você fazer mais uma coisa que seria o desafio, responder o desafio. Então, é por isso que você vê o declínio na taxa de desafio dessas transações que a gente vem trabalhando com os bancos. E, desculpa, eu estou falando um pouco em português e um pouco em inglês. Mas, e esse trabalho com os bancos de usar o RBA, de usar a política de risco deles para ver quais eram as partes que eles iam focar para poder ter transação com desafio ou sem desafio. Eu não sei, Felipe, se você queria complementar com alguma coisa, eu interrompi. Eu queria complementar também aí, Clarice, e já até aproveitando aqui para responder algumas perguntas que estão bem relacionadas a isso aí que a gente está comentando, que é como é que é definido que uma transação é de alto risco e o que seria e como é que funciona o processo de autenticação silenciosa. Conforme nós comentamos lá no início da nossa apresentação, o protocolo 3DS 2.0 ele permite que o estabelecimento consiga enviar uma quantidade de informações bem relevantes sobre a transação. Com aquelas informações encaminhadas, a partir de modelos, o banco consegue checar se aquela transação é uma transação que eu consigo identificar ser uma transação segura, ou seja, que de fato é aquele portador que está fazendo aquela transação, e aí eu já faço uma autenticação silenciosa, que na verdade, assim, para o portador é muito transparente, é como se fosse uma transação sem autenticação, então ele nem percebe que aquela transação é uma transação 3DS, e o risco é definido pela quantidade, pelas informações e fidedignidade das informações que são caminhadas dentro do protocolo. Um outro ponto aqui, já emendando também, é a questão aqui do liability, do chargeback, que é um ponto importante também aqui, até em relação à questão do PIX em si, né? É que todas as transações realizadas com 3DS, seja por desafio, seja por uma transação silenciosa, o liability não é do estabelecimento. Então, o estabelecimento é o que a Clarice também tinha colocado na apresentação. Aquela transação, ela é 100% garantido o recebimento lá do estabelecimento. Então,
os emissores, digamos, eles compram o risco dessa transação. Por isso que é importante, no caso das transações realizadas via autenticação silenciosa, que os emissores consigam ter informações para que eles possam aprovar aquela transação sem necessariamente estar desafiando o cliente. E aí tinha uma outra pergunta aqui também, olha, para os pequenos comércios, faz sentido encaminhar para a autenticação do 3DS para todos os emissores? Eu acho que assim, esse trabalho não é uma decisão que tem que ser feita para todos os emissores, né? Por exemplo, a gente olha emissor por emissor para ver como cada emissor está indo, e aí, a partir desse entendimento, dessa análise, dessa parceria com os emissores, aí realmente ver se vale a pena ou não. Eu acho que, assim, por exemplo, no caso da Microsoft, é uma empresa grande, claro, a gente tem um volume alto de transações, então eu tenho a habilidade de configurar o volume. Ó, banco A, eu quero mandar 20% para o 3DS. Ah, tá indo muito bem? Manda 30%. Tá indo excelente? Manda 100%. Então, eu tenho essa habilidade de configurar o tráfego que eu estou mandando assim, a partir de cada banco. Para empresas menores, claro que talvez isso não esteja disponível para eles, mas eu acho que valeria a pena entender como cada um dos emissores está indo, ou pelo menos os maiores emissores que vocês têm, né, os top 3, top 5, para entender, ó, o top dos top 5, o banco A e o banco B estão indo assim, costumam, se manda um pouquinho de volume e vê como é que eles estão indo, banco A e banco B estão indo muito bem, então você vai lá e manda mais volume para o banco A e para o banco B. Eu acho que não dá para fazer uma coisa assim, vamos mandar para todo mundo, para todos os emissores, porque você vai ter bancos que performam muito diferente. E outra coisa que eu não tive a oportunidade de falar antes, mas assim, tem um mito também que é só os bancos digitais que vão muito bem, que nascem com 3DS. Não é verdade. A gente trabalha com banco digital, a gente trabalha com banco tradicional, então esse mito também não existe. É uma questão de realmente trabalhar com os bancos e fazer essa parceria. Tá. Acho que é interessante esse ponto de o que a gente falou ali, de relacionamento entre as partes, né? Então, assim, acho que quanto mais dados essenciais você envia na transação, que tem abertura desses campos no protocolo, quanto mais chega de dado, o AlexNaldo vai fazer as análises do lado do bebê e a transação tem a chance de cair no frictionless ou não. Então, é um relacionamento entre as partes e é como se fosse ele vai acreditando mais em você. Então, não adianta também a gente começar a passar só transação ruim no 3DS que a relação não vai ficar boa. Então, é sempre um histórico, né? Então, é o machine learning funcionando por trás. Quanto mais ter essa confiança entre as partes, maior fica a taxa de frictionless aqui, né? E esse ponto, Felipe, é super importante que você colocou, que é a questão da confiança, né? Se o avião, que é a questão de confiança das informações que estão sendo encaminhadas, das transações que estão sendo encaminhadas para os emissores. Não é porque o banco, que os emissores assumem o liability dessas transações, que os estabelecimentos vão parar de fazer a parte deles em relação a toda a parte de mitigação de fraude. Porque se houver uma quantidade elevada de transações sendo encaminhadas para os emissores, que são transações ruins, isso é prejudicial para o protocolo, porque aí vai haver uma quebra de confiança. Então, o ideal é que as partes continuem fazendo as suas partes, os seus papéis, como são feitos, como já é hoje na indústria, e aí os bancos vão ter segurança cada vez mais de fazer transações silenciosas sem necessariamente estar criando atrito com o cliente. Tem outra pergunta aqui, olha, 2 dúvidas. Como é feito o reconhecimento da transação para saber se o emissor está habilitado ou não? Existe mudança de liability na operação? Então, eu acho que para você saber se o emissor está habilitado ou não, por exemplo, no caso da Microsoft, sendo uma empresa global, a gente entrou em contato com bancos e testou cada um dos bancos para ver se a gente conseguia mandar uma transação. Mas nada mais é do que eu entrando, por exemplo, na minha conta teste da Microsoft, mandando uma transação teste de R$10, de R$20, no site mesmo, entrando no site, fazendo a transação com o cartão daquele emissor. O emissor recebeu a transação, passou pela bandeira, passou pela ADIAN, todos os pontos
tem que estar lá presente, né? Tem que ter pegado com sucesso, né? Para poder validar que o banco A realmente está habilitado a receber a transação 3DS com autenticação, sem autenticação, está tudo certo. Então, eu acho que esse foi o processo que a gente utilizou para saber, mas como acho que nesses slides da apresentação também já estava mostrando quais são os bancos habilitados para 3DS. Pessoal, eu vou fazer um encerramento aqui do webinar. Eu agradeço a participação de todos. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas fiquem tranquilos, todas as dúvidas depois serão endereçadas por e-mail, caso alguma dúvida não tenha sido respondida. Peço desculpas pelo problema de conexão da Vitória. Infelizmente, às vezes essas coisas acontecem no mundo online. Agradeço a participação da Clarice, do Alex Naldo, do Felipe, do pessoal da Abex. Agradeço o convite por mim também, e precisando de qualquer necessidade, dúvida, a Bex e toda a equipe está à disposição. Pessoal, um abraço. Alguém quer finalizar, agradecer? Alex, Clarice, Felipe? Só agradecer aí mesmo a participação e a audiência aí de todos que ficaram aí até o fim. Obrigada a todo mundo e vamos continuar nessa parceria aqui, vamos aumentar o volume de 3DS e a performance de 3DS. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Boa tarde, até mais. Até Tchau. mais. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, tchau.